Tá precisando de um monitor bom para trabalhar ou para usar como uma segunda tela para o seu notebook? Hoje eu vou falar para você as principais diferenças entre os vários termos que aparecem nos anúncios e qual monitor é melhor para cada tipo de trabalho. Prepara aí o bloco de notas porque esse vídeo vai ter muita informação. Normalmente, quando você começa a pesquisar um monitor, as principais informações que aparecem são 1. O tamanho da tela, 2. A resolução da tela e 3. O tipo do painel. Esses são os primeiros pontos que a gente deve ficar atento para depois focar em velocidade de atualização e tempo de resposta, que são detalhes mais nichados. Então vamos focar em uma coisa de cada vez. Começando pelo mais simples, o tamanho da tela, que muita gente confunde com resolução. O tamanho da tela nada mais é do que o comprimento da largura pelo comprimento da altura. Não tem segredo. 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, caso você não saiba o número de polegadas da sua tela, o que dá para fazer é medir a diagonal dela, sem contar as bordas, e dividir por 2,54. Se a medida diagonal do seu monitor tem aproximadamente 61 centímetros, por exemplo, dividindo isso por 2,54, você tem uma tela de 24 polegadas. Mas calma, porque é o que eu disse antes. Tamanho de tela é diferente de resolução de tela. Quando a gente fala de resolução, a gente está falando da quantidade de pixels que cabem no display. Logo, quanto maior a resolução, mais informação vai ser mostrada. Então, um monitor de 28 polegadas 4K vai exibir 4 vezes mais informação do que um monitor de 32 polegadas Full HD, mesmo tendo largura e altura menores, sacou? Ainda falando de tela, vamos falar agora sobre os tipos de painéis que são mais encontrados pela internet, que são o TN, o VA e o IPS. Os painéis TN são conhecidos por ter um preço menor e estão presentes em monitores mais baratos e simples. Mas um ponto positivo dele é o seu tempo de resposta, que de todos os displays citados aqui é o mais rápido, sendo uma opção muito boa para os gamers que fazem questão de velocidade no clique do mouse. Mas eles não são tão indicados para pessoas que querem trabalhar com atividades gráficas, porque não têm um bom contraste. Já o painel VA são os que têm os melhores níveis de contraste e profundidade de imagem. Eles têm uma paleta de cores maior que os modelos TN, portanto oferecem cores melhores e sofrem menos com problemas relacionados aos ângulos de visão. Esses monitores são bons para o uso geral. Contudo, não vão atender bem os gamers competitivos, porque precisam de uma taxa de resposta muito alta. E agora é a vez do IPS. Esse é o tipo de tela mais encontrada no mercado hoje em dia. Ele tem ótimas taxas de contraste e confiabilidade de cores, sendo uma das melhores opções para pessoas que trabalham com design gráfico, edição de vídeo ou foto. Além disso, o IPS também tem bons ângulos de visão. Caso você não esteja posicionado na frente do monitor, mesmo assim não vai acontecer das cores ficarem distorcidas, como no caso dos monitores LCD e TN. Essa é a tela que eu uso em casa e que parte de nós aqui do estúdio temos em cima da mesa também. Se tivesse que dar um ponto negativo para esse tipo de display, seria em relação ao consumo de bateria, já que o processo de produção das imagens exige uma luz que fica ligada o tempo todo para que as cores sejam geradas. Por isso também, o preto acaba não sendo tão preto quanto uma TV AMOLED, porque aqui eles estão recebendo iluminação o tempo inteiro, e no AMOLED os LEDs literalmente se apagam, resultando em um contraste muito maior. Então vamos lá, recapitulando essa primeira parte para a gente não se perder. Eu falei das 3 características principais que você vai encontrar quando começar a pesquisar um monitor novo na internet: o tamanho da tela, a resolução da tela e os tipos de telas do mercado. Fora essas 3 características, a gente tem mais 2 termos que estão se tornando cada vez mais comuns, que são a taxa de atualização e o já citado aqui, tempo de resposta. Sempre que você vê alguém falando sobre 60, 75, 120, até 240 Hz, essa informação é sobre a taxa de atualização da tela. Um vídeo nada mais é do que várias fotos sendo exibidas uma após a outra. Esse número medido em Hz diz a quantidade de fotos por segundo que aparecem na sua tela. Então, se uma tela tem 60 Hz, quer dizer que o monitor tem a capacidade de mostrar até 60 fotos por segundo. Se tem 120 Hz, 120 fotos e assim sucessivamente. Na prática, quanto maior a quantidade de Hertz, mais fluidos são os movimentos dos vídeos, já que são exibidos mais quadros a cada segundo. Se você ainda usa um monitor de 60 Hz, é provável que esse tipo de informação não pareça tão necessária. Mas vai por mim, a diferença de fluidez na imagem é muito perceptível quando você pula para 120 Hz.
tanto que hoje em dia os celulares já trazem essa tecnologia nas suas telas também. Agora, se a taxa de atualização tem a ver com a suavidade da imagem, o tempo de resposta está relacionado a quanto tempo o monitor leva para alterar as cores exibidas. Não sei se já aconteceu contigo, mas pode rolar de uma cena que tenha muita movimentação deixar uma espécie de rastro na tela. O nome disso é Ghost, ou efeito fantasma, e acontece porque o produto demora para mudar as suas cores. Uma tela com menor tempo de resposta resolve esse problema. Entretanto, essa informação é muito usada para vender para o público gamer, que faz questão de ter um monitor com 1 milissegundo de resposta. Se você usa o equipamento apenas para trabalhar e assistir alguns filmes, algo mais comum, como 10 ou até 14 milissegundos, já vai te atender muito bem, sem contar que eles são mais baratos também. Agora que falei dos principais pontos que você precisa saber, vamos ver alguns modelos. Eu vou falar de 5 monitores com diferentes características e dizer para que tipo de uso cada um deles se destaca. Aí você coloca na balança e resolve qual se encaixa melhor no seu dia a dia. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta. Você já curtiu esse vídeo? Sério, curte aí, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você conhece que se interessa por setups e PC em geral. E outra dica é acompanhar o podcast do Escolha Segura, onde temos discussões mais aprofundadas com toda a equipe aqui do estúdio. Tem link na descrição e agora bora voltar pro vídeo. Eu vou começar por um modelo bem baratinho, que a gente apresentou em um vídeo de unboxing lá no canal do Escolha Segura esses tempos, e com certeza é o monitor mais curioso que eu vou falar aqui hoje. Eu tô falando do PCTop MLP170. Se trata de um monitor de 17 polegadas, painel TN, de 75 Hz com resolução Full HD. E proporção 4:3. Sim, ele é quadrado, que nem as televisões mais antigas. E para que você iria querer um monitor como esse? Então, aqui a gente usa ele como retorno. Se o Bruno grava um vídeo de unboxing, ele fica posicionado para dar uma referência da câmera que está pendurada logo acima da mesa. Sabe aquela visão de cima que você tem? Então, esse monitor mostra pra gente o que essas câmeras de cima estão filmando. É um monitor de R$400, galera. Não adianta querer cobrar uma curaça de cores incrível, altas tecnologias e tudo mais. É um monitor que funciona. Se você não tem que se preocupar com cores ou com a proporção da tela, só quer algo para deixar uma janela aberta do navegador, aí sim ele super funciona. E olha, para um monitor de R$400, ele até que faz bem o que se propõe, tá? Full HD, 75 Hz, tem até furação VESA, que tem a possibilidade de prender ele na parede. Agora, sendo um pouco mais exigente, vamos falar de monitores mais caros, mas que tem algo a mais para oferecer também. O próximo modelo é o Samsung M5, que é um produto muito diferente por ser um monitor Smart. O M5 já apareceu em um guia de monitores custo-benefício lá no Escolha Segura, e atualmente ele tem 2 tamanhos, 24 e 27 polegadas. E o seu principal diferencial, como eu falei antes, é que ele também é Smart. Ele conta com Tizen, que é o sistema que as Smart TVs da marca também trazem de fábrica. Ou seja, dá para baixar os aplicativos de streaming ou mesmo usar o Samsung TV Plus para assistir TV normalmente por ele. O modelo é simples na construção, mas as diferenças de um monitor padrão já começam logo no momento que você liga, já que para isso você precisa de um controle remoto. Isso quer dizer que, na prática, você pode usar o mesmo equipamento para trabalhar e depois relaxar. Mas calma que ainda não acabou, porque ele ainda conta com mais recursos. Além de se conectar aos celulares da Samsung para usar o modo DeX sem fio, ainda dá para cadastrar a sua conta da Microsoft para ter acesso aos documentos do Office 365. Ou mesmo acessar o seu computador remotamente e operar direto do monitor. Ele também tem entrada USB e Bluetooth. Dá para você parear o seu teclado e mouse e trabalhar direto dele, como se fosse um setup sem desktop. A tela do M5 é IPS com resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz. O tempo de resposta é de 14 milissegundos, ou seja, ele não é direcionado para o público gamer, mas sim para quem quer um bom monitor para trabalhar e depois dar uma relaxada consumindo mídia. Para fechar, ele tem 2 entradas HDMI e uma USB. Ele foi anunciado no ano passado na versão de 24 polegadas, que já dá para achar por um pouco mais de R$1.000. Na versão de 27 polegadas, no momento da produção desse vídeo, ele estava saindo mais ou menos por R$1.900. Mas fica de olho porque o preço ainda pode cair um pouquinho. E caindo, ele com certeza vai ser um dos melhores custo-benefício dessa lista. O próximo monitor da lista é o AOC 24G2, que está saindo mais ou menos o mesmo preço do M5 na sua versão de 24 polegadas. Mas se você preferir, ele também tem uma de 27, que é uns R$300 mais caro.
Ele tem como principais características os seus 144 Hz de taxa de atualização e o seu tempo de resposta de 1 milissegundo. Essa é a tela que eu uso na minha mesa aqui no estúdio. E o único ponto que eu sinto falta, na verdade, é uma resolução maior. Ele é apenas Full HD, e tem alguns momentos que eu sinto falta de ter mais espaço na tela. Talvez um monitor 2K, 4K, mas eu entendo também que eu não sou o público-alvo desse produto. Resolução Full HD, 144 Hz, 1 milissegundo de resposta, esse monitor é segmentado para o público gamer. Especialmente para quem joga online, que não faz tanta questão de grandes resoluções, mas sim de velocidade de resposta na hora de mirar no adversário. Então, resumindo, o problema desse monitor sou eu, não ele. Mas é um produto que cumpre muito bem o que ele se propõe. Os próximos 2 produtos dessa lista são os que melhor funcionam na minha rotina. O primeiro deles é o LG 29WK500, que é um monitor IPS ultra-wide. Os ultra-wide têm uma proporção 21:9, que são 33% mais largos do que os produtos 16:9. Então, se você tem uma tela dessas de 29 polegadas, ela vai ter uma altura parecida com uma de 24, mas com 33% a mais de largura. E esse terço a mais, mesmo com a resolução sendo Full HD, ajuda muito quem está procurando um monitor de produtividade, já que ele permite que você tenha 2, às vezes até 3 janelas na tela, uma do lado da outra. E o último modelo que eu vou falar hoje é o Samsung UR550, que já é um monitor que atinge a casa dos R$2.000. Às vezes um tico mais, às vezes um tico menos. Ele já traz resolução 4K e uma tela IPS com uma confiabilidade muito boa de cores. A gente tem esse monitor aqui no estúdio, eu uso em casa também e eu tô super satisfeito. O tempo de resposta é de 4 milissegundos. Então, somando isso ao fato de ser 4K, ele é mais recomendado se você procura algo para trabalho, design gráfico, trabalhar com cores e tudo mais. Vai fundo que ele vai te atender super bem. E se for para jogar, eu diria que a escolha mais certa é o AOC com os 144 Hz. Bom, pro vídeo de hoje é isso, galera. Teve muita informação, então se você precisar voltar, assiste de novo, porque escolher um bom monitor influencia diretamente no seu conforto do trabalho. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de clicar no like e se inscrever. Ajuda o canal novo a dar certo. Abração e até mais.